tabela a seguir apresenta alguns cargos no supermercado e os respectivos salários e número de funcionários. Sabe-se que salário médio desses funcionários é 1.625. Assim, é correto concluir que o salário X de cada caixa é. Meus queridos, toda vez que ele te falar em salário médio, ou seja, toda vez que o problema for de média, você vai usar a técnica que eu vou te ensinar agora, ok? Ele fala que o salário médio é de 1.625. Mas quantos funcionários eu tenho ao todo? Vamos ver lá, ó. Ah, você vai somar quantos funcionários você tem ao todo? Sim, ó. 2 mais 8 dá 10, 10 com 10 dá 20, 20 com 20 eu tenho então um total de 40 funcionários. Toda vez que for me dado a média, vou fazer aqui em cima, ó. A média desses 40 funcionários foi de 1.625. Toda vez que for me dado a média, eu gero a soma. Então, a soma desses 40 funcionários é o mesmo que 1.625 vezes 40. E 1.625 vezes 40, eu encontro 65 mil. Pronto, achei a minha soma de todos os funcionários. Agora, olha que interessante, meus queridos. Olha só que interessante. Eu tenho aqui o salário do gerente é 5 mil e eu tenho 2 gerentes. Então, eu vou colocar aqui embaixo, só para você entender, ó. 5 mil vezes 2. Então, a soma dos salários dos gerentes dá 10 mil reais. Deixa o caixa de lado, ó, porque eu não tenho o salário, é a pergunta dele. Atendentes. Cada atendente ganha R$ 1.500 e eu tenho 10 atendentes. Isso me gera 15 mil reais. Deixa eu fazer um 15 melhorzinho aqui. 15 mil reais. 15 mil reais. Agora eu vou para o estoquista. Estoquistas são 20 estoquistas. 1.200 vezes 20, isso me gera 24 mil reais. Queridos, podemos dizer que a soma desses 3 conhecidos, se eu somar, dá 49 mil reais. Mas qual é a soma total que tem que dar, professor? A soma total é 65 mil. Exatamente isso, queridos. Então, se eu pegar 65 mil e subtrair o que eu conheço, que é 49 mil, me dá exatamente uma diferença de 16 mil reais. Mas 16 mil reais é o que, querido? É o total dos funcionários do caixa. Mas quantos funcionários eu tenho no caixa? Ah, no caixa você tem 8. Então, 16 mil dividido por 8 significa que cada caixa recebe 2 mil reais. E 2 mil reais está na alternativa D. Alternativa D. Ok, meus queridos? Vamos lá. Vamos continuar, tamo junto. Vamos lá para a próxima questão. Agora nós vamos para a questão de número 15. Ok? Um número maior que 2/3 e menor que 8/9 é. Bom, primeiro nós temos que entender, queridos, 2/3, se eu dividir 2 por 3, vai virar uma dízima periódica, ok? Vai dar 0,666 tende ao infinito. Então, geralmente, nós representamos isso aqui, tá certo? 0,6 com traço em cima. Essa é a dízima periódica. Cuidado, 0,6 com traço em cima não é 0,6, ok? Quando eu vou dividir 8 por 9, se eu dividir 8 por 9, vai dar uma dízima periódica também, 0,88 tendendo ao infinito. Significa que isso aqui é o mesmo que dizer 0,8 com traço em cima. Ele quer saber o número que é maior que 2/3. Então, vamos dizer o seguinte, ó.
0, vamos representar aqui indígena, só para você entender, ó. Assim, ele é menor que um x que você está procurando, que é menor que 0,8, vou representar assim para você entender. Quer dizer, esse valor que ele quer saber tem que ser maior que 0,6 e menor que 0,88. Então, maior que 0,66, esse A não pode ser. Menor que 0,88, 0,8. Opa, volta aqui. Menor que 0,88, 0,8. Quem não pode ser é 2,1, 4,6 e 9,1. Então, podemos dizer que o resultado é 0,8, que está na alternativa bola. Ok, meus queridos? Vamos lá, mais uma questãozinha. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Questão de número 16. Uma loja de eletrodomésticos publica o seguinte anúncio para todo o seu estoque de televisões. Compre uma TV hoje e só pague daqui a um mês. Ou pague hoje e tenha um desconto de 10%. Queridos, a técnica que eu uso para um problema de porcentagem que não é dado valor é dar um valor fictício de R$100. Eu vou supor que essa TV custa R$100. Isso é um valor fictício. Eu vou dizer que a TV custa R$100. Ok? O anúncio dela, R$100. E o texto diz, se eu pago hoje, eu tenho um desconto. Se o TV, compre uma TV hoje e só pague daqui a um mês, ou pague hoje e tenha um desconto de 10%. Então, se eu pagar à vista, então ela custa 100. Vamos fazer aqui, ó. Se for à vista, eu terei 10% de desconto. Então, 10% de desconto. E eu já usei um valor fictício de 100 porque fica fácil. Quanto que é 10% de R$100? É o próprio R$10. Então, eu pagaria à vista. Pagaria, então, R$90. Ok? À vista, eu tenho 10% de desconto. Então, esse 10 aqui seria o desconto. Ou seja, então eu pagaria R$90. Tudo bem, meus queridos? Ah, professor, mas e aí? E aí é só isso. Ele pergunta assim, quem decidir comprar uma TV e pagar um mês depois, pagará juros a uma taxa. Olha só, então entenda bem. O seu à vista pago é de R$90. Então, sempre que você for fazer um cálculo de juros, os juros é calculado sempre em relação ao valor principal. E o valor, se você pagasse à vista, seria 90. Então, a sua partida é 90. 90, queridos, que é o seu preço à vista, representa 100%. Ok? Portanto, o seu 90 representa 100%. E aí ele quer saber, pagar a juros de quanto? Esses R$10 vai valer quanto em juros? X. Agora é só eu multiplicar em cruz. 90x é igual a 1.000. 1.000 dividido por 90. Se você se lembrar, olha lá, você vai dividir 100 por 9, ok? De novo, professor, falta tudo de novo para eu entender. Eu dei um valor fictício da TV a R$100, à vista eu tenho um desconto de 10%, então 10% de 100 deu R$10, eu pagaria R$90. Quer dizer, como ele quer saber o juro é sobre o valor à vista que eu pago. Como a vista é 90, o 90 representa 100%. Esses R$10 que é desconto, no juro vai passar a ser juros aqui agora. Por quê? Porque a TV era 100, quer dizer, se à vista, tá certo? Eu pagaria 90, a prazo eu pagaria 100. Quanto que dá de diferença? Ah, esses R$10, que é o que ele quer saber, quanto dá em porcentagem, exatamente isso.
Você vai dividir 100 por 9, fazendo a conta só para você treinar. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. Então você já viu que vai dar uma dízima periódica. Então aproximadamente 11,1% que está na alternativa dado. Vamos mais uma. Júlia tem 50 selos em sua coleção, enquanto sua prima Luísa tem 86. Então, Júlia tem 50 e Luísa 86. Se em todos os meses Júlia acrescentar à sua coleção 16 novos selos, a Júlia, ela acrescentar 16 novos selos nos próximos meses, X meses. E Luísa acrescentar 13 nos próximos meses, ambas coleções terão a mesma quantidade. Então, meu querido, se é a mesma quantidade, vamos colocar isso aqui em ordem para você entender, ó. Se é a mesma quantidade, qual é a quantidade de Júlia? A quantidade de Júlia é 16x mais 50. Qual é a quantidade da Luísa? A quantidade da Luísa vai ser 13x mais 86. Como ele diz que as quantidades são as mesmas, eu posso dizer que a quantidade da Júlia é igual à quantidade da Luísa. Então vai ficar como? 16x mais 50 é igual a 13x mais 86. O que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou passar o 13 para a esquerda e o 50 para a direita. Vai ficar 16x menos 13x é igual a 86 menos 50. 16 tira 13, dá 3. 3x. 86 tira 50, dá 36. Portanto, x é igual a 36 dividido por 3, que dá 12. Achamos, queridos, o número de meses, que foi exatamente a pergunta que ele nos fez, tá? A quantidade de meses que vai ser, que eu chamei de x, são 12. Então, a resposta, 12 meses. Agora, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Esse tipo de problema, você poderia resolver ele de uma forma diferente também. Professor, como assim? Eu vou fazer aqui em vermelho para você entender. Eu gosto de trabalhar o problema do fixo com variável, ok? Veja bem, a Luísa, já é uma segunda modo de resolver, ó. A Luísa tem hoje 86, ok? A Júlia tem 50. Qual é a diferença entre a Luísa e a Júlia? 86 tira 50, 36, ok? Qual é a diferença em variações de valores mensais? Uma é 16 e a outra é 13. 16 tira 13, dá 3. Como eles vão ter a mesma quantia, é só eu dividir. 36 dividido por 3, eu vou encontrar, então, 12 meses. A mesma coisa que eu fiz usando esse monte de continha aí, eu poderia ter feito só por essa forma aqui de vermelho, que é usando o fixo e o variável. Eu chamo a técnica do fixo e do variável. Chegaria no mesmo resultado. Tá bom, meu querido? Minha querida? Vamos lá, mais um. Mais um probleminha. Vamos lá. Uma fotografia de formato retangular tem 16 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura.
Uma outra fotografia também retangular tem 30 centímetros de largura e conserva a mesma razão. Queridos, a mesma razão. Então, vamos fazer a razão aqui, ó. Ah, professor, a razão é a divisão entre dois componentes, ou seja, a razão é uma relação, tá certo? Entre dois termos. E a razão aqui tem que respeitar a ordem, vai ser comprimento e largura. Então, vai ser assim, ó. Comprimento está para a largura, assim como 16 está para 20. Se eu simplificar em cima e embaixo por 4, 16 por 4 dá 4 e 20 por 4 dá 5. Então, a razão é de 4/5. Toda vez que for razão, você coloca P de partes. Se você não conhece as minhas videoaulas sobre razão, eu te convido aí no canal e assistir a videoaula sobre razão. Então, significa que o comprimento tem 4 partes e a largura tem 5, ok? Ele diz que uma fotografia tem 30 de largura. Então, se é a mesma razão, a largura, a razão é 5 partes, então você vai dizer que 5 partes vale quanto, queridos? Vale 30. Ah, professor, então 30 dividido por 5, o seu P vale 6. E a pergunta dele é o quê? Qual é o comprimento da segunda fotografia? O comprimento tem direito a quantas partes, queridos? Tem 4, professor. Então, 4 vezes o P. Mas quanto vale o P? Vale 6. Então, o comprimento vai ser quanto? 24 centímetros. E 24 centímetros está na alternativa C. Vamos para mais. Vamos lá, meus queridos. Na malha quadriculada a seguir está desenhado um pentágono. O que é um pentágono? É uma figura de 5 lados, ok? Os quadrados que compõem essa malha são congruentes. Considerando o que é os congruentes, queridos? Iguais. Os quadrados têm lados iguais. Mas não precisa nem ter escrito isso, né, meus queridos? Se são quadrados, tem que ter lados iguais. Considerando os quadrados da malha como unidade de área, é correto afirmar que a área do pentágono é igual a... Bom, vamos separar aqui. Para a gente explicar direitinho, ó. Ah, professor, aí você fazendo isso... Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse triângulo, que eu vou chamar aqui, ó, triângulo retângulo, ó, primeira figura, tem 5 de altura, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 de base. Qual que é a área de um triângulo, queridos? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa área 1, chamar de área 1, que é a área do triângulo, então vai ser base vezes altura dividido por 2. E 25 dividido por 2 dá 12,5. Vamos continuar. Vou separar aqui também, ó. Vai formar um outro triângulo, ó, com base, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a altura, professor? Só olha aqui, ó. Mas a altura tem 1, porque a altura tem que formar com a base um ângulo de 90 graus. 1, 2, 3, 4. Então, você terá 4 de altura. Então, vou chamar aqui de triângulo de área 2. Então, a área 2 vai ser base 5, altura 4, dividido por 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, eu vou ter, então, uma área 10. Agora, queridos, formou uma terceira figura aqui, que é um retângulo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter base 7 e altura 5. Então, vamos chamar essa área 3, colocar ela aqui embaixo, que vai ser 7 vezes 5, tá ok? Ok, gente? Mas não é para dividir por 2, porque é um retângulo, tá? Triângulo divide por 2, retângulo não. 7 vezes 5, 35. Então, a área do pentágono vai ser a área total, que vai ser a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Então,
essa área total, que é a nossa área do pentágono, vai ser 12,5 mais 10 mais 35. 35 com 10, 45. 57,5. E 57,5 está na alternativa A. A tabela mostra a quantidade de cada tipo de salgado que Dona Ana fez para vender. 84 esfirra, 126 quibe e 210 coxinha. Dona Ana vai embalar todos esses salgados em caixas de modo que cada uma contenha apenas um tipo de salgado. Além disso, ela pretende que todas as caixas tenham quantidades iguais e que cada caixa tenha o maior número possível de salgados. Assim, o número total de caixas que Dona Ana utilizará é... Meus queridos, vamos lá. Primeiro passo, perceba vocês que as quantidades de salgados são diferentes. Ó, são 84 esfirras, 126 quibes e 210 coxinhas. Olha só, a quantidade é diferente. Só que ele quer que coloque em caixas com quantidades iguais. Quem é especialista em pegar aquilo que é diferente e tornar igual é o MDC. Ok? Ah, professor, tem mais alguma pista? Tem, ó, o maior possível. Tá certo? Então, o maior segredo, querido, não é só pensar no maior possível, não. O maior segredo é quem é especialista em tornar aquilo que é diferente em igual é quem? O MDC. Agora eu preciso saber se é com mistura ou sem mistura. Como assim, professor? É só para você entender aqui, ó. Ele diz que cada caixa vai ter apenas um tipo de salgado. Então, é uma caixa sem misturar, é sem mistura. Ah, que lindo isso. Se você nunca assistiu o meu vídeo sobre MDC, eu te convido aí no canal e assistir na playlist. Procure problemas de MDC. Vamos lá, meus queridos? Vou fazer o MDC de 84, 126 e 210. Lembrando que a regra do MDC, tá certo? Não precisa ser números primos. A única regra é ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Por exemplo, os 3 são pares. Dá para ir por 2. Fica 42, fica 63 e fica 105. Por 2 não dá mais. Por quê? Só o 42 é par, mas os 3 dá por 3. 43, 42 dividido por 3 dá 14. 63 por 3 dá 21. 105 por 3 dá 35. 14, 21 e 35 dá por 7. 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá 3. 35 por 7 dá 5. Não dá mais ninguém. Então eu posso dizer que cada caixa terá 42 salgados. É a pergunta dele, professor? Não, ele quer saber o total de caixas. A última linha do lado esquerdo representa a quantidade. Então, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então, serão 10 caixas. E 10 caixas está na alternativa C. Queridos, se você sabe, olha só que legal, se você sabe olhar para os números e identificar, você poderia já enxergar direto, por exemplo, ó, professora, eu já estou enxergando aqui que os 3 é divisível por 42, ó, 84 por 42 dá 2, 126 por 42 dá 3, 210 por 42 dá 5. Você já terminaria com uma linha, tá certo? Por quê? Porque a regra do MDC é ou vai todo mundo ou não vai ninguém, por isso que você pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, alternativa C. Mais uma, vamos lá, meus queridos? Mais uma. Vamos subir e vamos mais um probleminha lindo que nós vamos resolver agora. Vamos lá. Do total de alunos de uma faculdade, 2/9 têm 30 anos ou mais. Então, 30 anos ou mais.
2/9 do total. Estou fazendo um rascunho aqui primeiro. Sabe-se que 3/7 dos alunos, dos estudantes restantes, tem de 26 a 29 anos. De 26 a 29 anos, o texto diz que é o quê, queridos? 3/7 de quê? Ah, professor, R de restante, ó. Ok? Seu número de estudantes com menos de 26 anos, então, menos de 26 anos, o texto diz que são 280. É correto afirmar que o número de estudantes entre 26 e 29 anos. Meus queridos, se você não conhece a minha técnica de problemas de fração, eu te convido aí no canal, na playlist Problemas de Fração. Olha que técnica linda. Conheço total, nós temos 3 técnicas para problemas de fração. Conheço total, não conheço total e referencial. Nesse caso, eu não conheço o total. Quando eu não conheço o total, o que eu faço, professor? Eu vou trabalhar com os denominadores. Quem são meus denominadores? Bom, eu só tenho 2 frações, o denominador 9 e o denominador 7. E aí eu vou simplesmente multiplicar e vou dizer que o meu total tem 9 vezes 7, 63 partes. Ok, meus queridos? 63 partes. Então, com 30 anos ou mais, 30 anos ou mais, olha o que você vai fazer. 63 dividido por 9 dá 7. Então, eu sempre vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 63 por 9 dá 7. 7 vezes 2, 14. Então, com 30 anos ou mais, eu tenho 14 partes. Agora, com 26, de 26 a 29 anos, olha que lindo isso. É 3/7 do restante. Toda vez que for do restante, nós precisamos gerar saldo. Professor, mas qual vai ser o saldo? Ué, queridos, é simples. Olha só. É simples. Se eu tenho 63 partes e de 30 ou mais é 14, eu vou pegar agora quem? Vou pegar 63 e vou subtrair de 14, ok? 63 tira 14 dá 49 partes. Esse é o meu saldo. Por que eu gerei saldo? Porque de 26 a 29 anos é 3/7 do saldo, ó, do restante. Então 49 dividido por 7 dá 7. E 7 vezes 3 dá 21. Então, de 26 a 29 anos são 21 partes. Eu tinha 49, de 26 a 29 foram 21, 49 tira 21, restam 28 partes. E o interessante, queridos, é que esse saldo 28 partes é exatamente os que têm menos de 26 anos. Então, eu vou igualar aos 280. Portanto, 280 dividido por 28, eu encontro 10. Portanto, ele pergunta de 26 a 29 anos, descobriu o valor da parte. Agora eu posso dizer que de 26 a 29 anos, eu tenho quantas partes, queridos? 21. 21, mas cada parte vale 10. E 21 vezes 10 dá 210. E 210 está na alternativa C. O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade V em metros cúbicos de água em uma caixa e o tempo T em horas em que uma torneira permaneceu aberta, esvaziando essa caixa. A relação entre velocidade e tempo pode ser expressa por... Meus queridos, vamos entender uma coisa. Qual é o volume... Ó, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Quando o meu tempo for zero, o meu volume inicial vai ser 12. Quando o meu tempo for 6, o meu volume vai ser 0. Ok? Tudo bem? O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade V em metros cúbicos
que é metros cúbicos, que é volume, em uma caixa e o tempo tem horas, em que uma torneira permaneceu aberta, esvaziando essa caixa. Bom, meu querido, então, o que significa isso? Que com a caixa totalmente cheia, ela tem 12 metros cúbicos. Ah, professor, é isso que quer dizer? Então, a caixa cheia, ela tem um volume de 12 metros cúbicos, ok? E que, num tempo de 6 horas, ele esvazia a caixa. Ah, professor, então essa relação que você fez aqui foi só para você entender isso. Meu querido, eu coloquei isso aqui, que é o que o gráfico deu, só para você entender essa performance. O que significa aqui, queridos? Significa, se o total é 12 metros cúbicos e o tempo foi de 6 horas, que a cada 1 hora, o que vai acontecer a cada 1 hora? Esvazia o quê? 12 por 6? 2 metros cúbicos. Ah, professor, então qual é a relação que vai existir entre esses dois? Meu querido, é simples. Então o volume vai ser o inicial, que é 12, menos... Vamos pensar, antes de eu fazer essa formulinha aqui, vamos pensar comigo. Se no tempo zero, vou fazer aqui de novo aquela mesma relação só para você entender. Eu não quero que você pense em fórmula, não quero que você pense em nada. Num tempo zero eu tinha 12. Num tempo 1, a cada 1 hora esvazia 2. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 10, professor. E no tempo 2, você vai ter 8. E no tempo 3, eu vou ter 6. E no tempo 4, eu vou ter 4. E no tempo 5, no tempo de 5 horas, eu vou ter 2. E no tempo 6, zerou. Foi isso que aconteceu. Ah, então por que eu fiz isso? Para você entender o seguinte, que a relação que existe, que é a pergunta dele, o que você percebeu? Que a cada 1 hora diminui 2 no volume. Então, o volume vai ser 12 menos 2 vezes o tempo. Vamos ver se é verdade. Faz a relação. Se fosse com 2 horas aqui, se fosse com 1 hora aqui, só para a gente entender, se fosse com 1 hora, 12 menos 2 dá 10. Ah, se fosse com 3 horas aqui, ó, se fosse com 3, 2 vezes 3 dá 6, 12 menos 6 dá 6. Ah, com 3 horas dá 6. Então, essa é a relação que ele está pedindo na questão. Portanto, essa relação está na alternativa bola. Ok, meus queridos? Olha que questão bonita. Gostei demais dela. Uma questão de relação muito linda. Agora nós vamos para a nossa última questão, meus queridos. Última questão. Estou animado demais. É uma equação de segundo grau que diz x² mais 5x menos 14 é igual a 0. Professor, como é que você resolve isso? É simples. A técnica que eu resolvo a equação de segundo grau funciona assim, ó. Aqui não é mais 5. Aqui é mais 5. Ó. Você vai trocar o sinal do meio sempre. De mais 5 vai ficar menos 5. Vai permanecer o último, independente se é positivo ou negativo. Então, vai ficar menos 14. De novo, sempre você troca o do meio, esse você troca, tá? E esse permanece. Independente se é positivo ou negativo, você vai trocar o do meio e vai permanecer o último, ok? E agora você vai fazer a seguinte pergunta. 2 números que somado dá menos 5 e que multiplicado dê menos 14 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Pensa na multiplicação primeiro. Ah, professor, menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Ah, então as raízes são quem, queridos? Menos 7 e 2. Essas são as raízes. Ok? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é outra. Subtraindo-se a menor da maior. Queridos, agora aqui você tem que tomar um cuidado muito especial. Subtraindo-se a menor da maior. Então, cuidado com essa fala aqui, ó. A maior é 2. Ó, subtraindo-se, vamos respeitar o que está escrito aqui, ó. Subtraindo-se a menor. De quem que ele quer subtrair? Da maior. E a maior é quem? Então, isso aqui quer dizer, ó, subtraindo-se a menor da maior. Vai subtrair da maior. E aí olha que dá aqui. Menos com menos dá o quê? Dá mais. 2 mais 7 dá 9. E 9 está na alternativa E. Meus queridos, está aqui a resolução dessa prova. Uma prova interessante, uma prova gostosa. Essa prova foi realizada em 2 de dezembro. Foi pedido por uma internauta, está aí a resolução. Meus queridos, acompanhe o meu canal, tem muitos vídeos, muita coisa boa, é só você assistir. Cada dica que eu falo aqui na correção de prova, tem lá o tema para você estudar, aprofunde nisso. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve em nosso canal, pois nós temos vídeo todos os dias. E eu gostaria de te lembrar que no mês de fevereiro, o lançamento do meu e-book, 30 técnicas para gabaritar matemática em concurso público. Se essa é a sua intenção, meu querido, aguarde, fevereiro está chegando e assim, eu estou fazendo com muito carinho esse e-book. Um grande abraço, até a próxima, valeu!